E, na verdade, eu começaria dizendo que se eu pudesse ter escolhido o título, eu talvez tivesse escolhido um título que seria quase o inverso do que foi sugerido, né? Que é Se Ainda é Possível Adiar o Fim do Mundo. Talvez eu fizesse um título pelo fim do mundo o mais rápido possível, né? Porque, de fato, eu insistiria um pouco nesse aspecto, e isso não é só um cacoete de quem fez publicidade e propaganda, então a gente tenta fazer, acho que ainda ficou um pouco isso, né, de fazer essas chamadas um pouco intempestivas, mas, na verdade, é porque eu acho que se trata mesmo de compreender o sentido do horizonte histórico que é o nosso, o caráter terminal desse horizonte, e um dos riscos fundamentais é quando, digamos, o fim chega, o pior de todos os riscos é impedir que o fim se realize. E eu acho que nós temos uma situação histórica que indica processos profundos de esgotamento, né? Esse esgotamento diz respeito aos modelos de conciliação social, os modelos de pacto político, que foram um pouco horizonte desse campo de racionalização da vida, dita racionalização da vida social, marcado pela experiência da democracia liberal, que eu lembraria a vocês, é uma experiência recente, é uma experiência curta, né? É uma experiência que ganha força, de fato. A democracia liberal ganha uma certa densidade popular a partir da Segunda Guerra. Ela precisou da Segunda Guerra para se realizar, e ela foi mais ou menos se generalizando como um modelo possível para certas sociedades fora do então bloco soviético, certo? E eu diria esse modelo ele se esgota, e ele se esgota de uma maneira dramática, né? Porque ele não se esgota só como modelo social, ele se esgota como modelo econômico, e dentro desse processo a tendência é uma radicalização daquilo que ele tem de mais violento e pior, né? É uma radicalização da sua natureza concentracionista, da sua natureza violenta, da sua natureza segregadora, né? Então, eu insistiria que isso nos coloca diante de uma tarefa monumental, uma tarefa complexa, uma tarefa difícil, mas uma tarefa, talvez, a única tarefa possível, que é, bem, fazer esse mundo desabar o mais rápido possível, né? E por que eu digo isso? E eu acho, antes de começar, eu diria, dizer isso em um país como o Brasil tem ainda um elemento a mais, né? Ou seja, há uma especificidade do Brasil dentro desse processo. Eu diria que o Brasil tende a ser um pouco o modelo digamos, da tentativa de preservação dessa estrutura socioeconômica nas suas formas mais violentas e radicalizadas. O Brasil é um laboratório mundial daquilo que a gente poderia chamar de um neoliberalismo autoritário, né? Ou seja, o neoliberalismo ele se vendeu durante muito tempo como a expressão de uma certa demanda social de liberdade, né? Ou seja, a ideia de que a liberdade dos indivíduos estaria acima de qualquer exigência de justiça social, certo? Porque, afinal de contas, inclusive, haveria uma demanda moral por tal liberdade, porque ela permite aos sujeitos desenvolver sua autonomia, permite aos sujeitos desenvolver sua deliberação, permite aos sujeitos defender seus sistemas individuais de interesses, né? Então, a função fundamental da ordem política seria preservar tal liberdade, que se realiza de maneira a mais adequada possível na liberdade econômica de empreender, né? Daí essa generalização que nós vemos de maneira muito forte, a figura do empreendedor como uma espécie de figura fundamental do que antes era a cidadania, né? Então, a figura do sujeito ativo, né? O sujeito ativo, o sujeito que não se deixa, então, se limitar digamos, pelas facilidades das situações completamente artificiais, né? Injustas, mas que age para que os seus interesses eles possam falar mais alto e, com isso, a sociedade possa ganhar. Porque aí tem esse princípio liberal clássico, que vem lá do Adam Smith. Se eu quiser, digamos,
um melhor pão ou uma melhor cerveja, eu não vou pedir a benevolência do cervejeiro nem do padeiro. Eu quero que eles defendam os seus interesses, né? Eu quero, então, que eles... Porque assim, defendendo os seus interesses, eles vão tentar fazer o melhor pão possível, porque eles estão em situação de concorrência, a melhor cerveja possível. Porque eles estão em situação de concorrência, eles não conseguirem fazer isso, eles desaparecem do mercado. A gente sabe que a coisa não funciona exatamente assim, faltou um dado aí nessa ideia da mão invisível do mercado, que a natureza, a tendência monopolista, oligopolista das estruturas do capitalismo. Quer dizer, no final das contas, a gente chega numa situação um pouco como a brasileira. Na verdade, você só tem uma cerveja e ela é feita de milho, né? Então, a gente conhece bem como a coisa mais ou menos funciona. A gente só tem uma companhia de carne, JBS, e a carne vem com papelão, né? Então, funcionou exatamente como outrora prometido, né? Então, simplesmente para dizer a vocês que o Brasil ele tem uma posição privilegiada dentro desse processo, que é um neoliberalismo que usa do conceito de liberdade para impor não só uma visão autoritária da vida social, né, mas principalmente, eu insistiria nesse aspecto, uma justificação do desengajamento profundo dos sujeitos em relação ao corpo social, né? Um desengajamento que produz um tipo de afeto, que é a indiferença, né? A indiferença é a desafecção, um tipo de afeto que bloqueia toda a possibilidade de solidariedade genérica. Chamo solidariedade genérica, essa solidariedade que não leva em conta meus laços comunitários, né? Ela é feita com aqueles que não são como eu. Não se parecem comigo, não fazem parte da minha comunidade, necessariamente, né? Então, ou seja, eu insistiria nesse aspecto porque eu acho que a experiência que nós estamos vivendo hoje dessa pandemia pode nos dizer alguma coisa a esse respeito. Então, antes de mais nada, por que o Brasil se transforma num laboratório mundial dessa situação terminal que a gente poderia chamar de neoliberalismo autoritário? Porque o Brasil foi, antes de qualquer coisa, o maior experimento necropolítico da história, né? É o grande exemplo, é o principal exemplo. Você imagina que aqui eu vou ter vários professores de história, vocês sabem disso melhor do que eu. Basta a gente lembrar, por exemplo, do Celso Furtado, a formação econômica do Brasil, onde o Celso Furtado coloca uma proposição absolutamente central, que a gente nunca deveria esquecer, falar o Brasil foi uma invenção econômica antes de ser uma invenção social. O que instaura o Brasil é um experimento econômico e não uma forma de organização social. Claro, existiam organizações sociais antes disso que a gente chama de Brasil aparecer nessas terras, né? Então, entre outras coisas, esse experimento econômico ele tem como condição também dizimar toda e qualquer organização social que existia aqui e que não se adequava diretamente a tal princípio de organização da produção.